Olá, galerinha do sexto ano, bom dia! Vamos iniciar o nosso estudo de hoje e o nosso tema é a Terra por Dentro. Então, nós estamos começando um capítulo novo, é o capítulo número 4. Pega a apostilinha nova e vamos lá! As camadas da Terra e seus elementos. O planeta Terra, a gente já sabe, já estudou que ele faz parte do sistema solar, que ele é o terceiro planeta, né? Que ele tem características próprias, né? Que permitem a vida diferente das características dos outros planetas. E nós vamos agora conhecer como é o interior do nosso planeta, por isso que o nosso tema é a Terra por Dentro. E aqui a gente tem uma foto do planeta Terra, e esse planeta aí, ele está repartido, tá, em várias camadas, e nós vamos conhecer essas camadas. A primeira camada que nós vamos falar é a crosta, também chamada de litosfera. É a camada onde nós moramos, onde nós vivemos, onde as plantas crescem, tá? Então é onde nós vivemos, é onde fica o solo, tá? E ela é uma camada bem fininha. Ela também é chamada de a casquinha do planeta Terra, tá? Como se ela fosse a casquinha do planeta. Pode ver que ela é bem fininha. Dê uma olhada aqui na espessura. Ela é uma casquinha bem fina mesmo. É a parte onde nós vivemos. A segunda camada que nós vamos falar é o manto. O manto, ele está dividido em duas partes. Manto externo e manto interno, tá? Eles envolvem o núcleo e eles são formados principalmente de silicato de magnésio e ferro, e ele é pastoso, tá? Então, quando tem uma erupção de um vulcão, o que sai é o manto externo, tá? Que é uma coisa pastosa, né? Que vai ser feita de silicato de magnésio e de ferro. Nós vamos ter também o núcleo, que vai estar dividido também em duas partes. Núcleo externo, formado principalmente de ferro derretido, tá? E o núcleo interno, formado de ferro sólido, tá? Então, essas são as camadas que tem no interior do nosso planeta. E nós vamos estar estudando todos os fenômenos relacionados a essas camadas, tá? Vamos começar então falando sobre as placas tectônicas. Vamos falar sobre as placas tectônicas porque a crosta terrestre, que é aquela casquinha fina, aonde nós moramos, onde nós plantamos, onde nós vivemos, essa casquinha fina ela está repartida em pedaços, tá? Em blocos, em fatias mesmo, que são chamadas de placas tectônicas, tá? Nós vamos observar nessa foto como é as placas, tá? Do nosso planeta, tá? Como que são essas placas que a crosta terrestre está dividida. Não é a mesma coisa que continente, tá? Pode ver que os continentes, eles estão pintados de uma cor mais escura, tá? As placas tectônicas, elas são profundas, tá? Não dá para ver ao olho nu às vezes, se está no mar, por exemplo, tá? Então são regiões, tá? Onde as placas elas estão encostadas, tá? Então a placa ela fica encostada e essas placas elas ficam flutuando, tá? Sobre o manto. Então elas flutuam sobre o manto. Por isso que pode acontecer isso que nós vamos observar nesse vídeo. A teoria da tectônica de placas foi elaborada em meados do século XX a partir de informações obtidas por meio do mapeamento do assoalho marinho. Segundo a teoria, a litosfera é constituída de uma série de placas que se movem sobre uma camada superior do manto terrestre, a astenosfera. Nas dorsais meso-oceânicas, que separam as placas tectônicas, existem rifts, estruturas tectônicas por meio das quais o material vulcânico atinge a litosfera e se agrega à crosta.
Esses movimentos se devem às correntes de convecção na astenosfera, que levam para cima o magma proveniente do manto. A atividade vulcânica pode originar ilhas nos oceanos, como ocorreu com o Havaí, por exemplo, ou vulcões nos continentes, como no caso do Yellowstone, nos Estados Unidos. As placas podem se chocar, separar-se ou deslizar umas nas outras. Quando duas placas oceânicas se chocam, uma delas pode ser forçada a mergulhar sob a outra, causando o fenômeno da subducção, que acarreta a formação de um arco de ilhas. O Japão é um exemplo de arco insular resultante da subducção de placas tectônicas. O choque de uma placa oceânica com uma placa continental pode originar cordilheiras na borda do continente e provocar a subducção da placa oceânica. A Cordilheira dos Andes, por exemplo, é uma longa cadeia de montanhas formada pelo choque entre uma placa continental, a sul-americana, e uma placa oceânica, a de Nazca. A teoria da tectônica de placas teve como um de seus alicerces a teoria da deriva continental, formulada em 1912 pelo geólogo alemão Alfred Wegener. De acordo com a teoria da deriva continental, a Pangeia começou a se fragmentar por volta de 240 milhões de anos atrás. Essa única massa continental dividiu-se em partes que foram se separando ao longo de milhões de anos. Assim, surgiram os continentes tais quais os conhecemos hoje. Os deslocamentos das placas, ocasionados pela energia do interior da Terra, continuam acontecendo nos dias atuais. Então, pessoal, como nós vimos, vamos relembrar as coisas que nós vimos aqui. A deriva dos continentes, né? Ela foi uma teoria que explica que todos os continentes eles estavam unidos, né? Numa estrutura que era chamada de Pangeia. E com a movimentação das placas tectônicas, essas massas terrestres, né, foram se afastando com o passar dos milhões de anos, tá? Então, isso que fala lá que a deriva dos continentes, tá? Era tudo junto, né? E aí foi se separando por causa da movimentação das placas tectônicas. Elas estão em constante movimento. Lá falou também sobre os limites das placas, que são 3 tipos de limites, tá? O limite convergente, tá? Quando uma placa acaba tendo que mergulhar embaixo da outra, tá? E o que isso daqui faz? Faz o surgimento de vulcões, tá? E erupções nas proximidades do encontro dessas placas, tá? Também tem a parte transformante, tá? O limite de placa transformante, quando uma placa desliza ao lado da outra. Uma vai para um lado, outra vai para o outro. Ninguém mergulha, ninguém vai. E tem também o limite das placas divergentes. Então, elas se chocam, tá? E aí, elas, nesse choque que ela dá, tá? Uma colidindo com a outra, vai se rasgando aqui no meio, tá? E vai abrindo ali uma cratera, tá? Porque elas estão se afastando, tá? Estão derivando. Então, a deriva dos continentes, ela é embasada por meio do limite das placas tectônicas divergentes, tá? Que se afastam. Foi a deriva dos continentes. Os limites convergentes,
explica o surgimento de ilhas, né? O surgimento de vulcões e o surgimento de montanhas, tá? Como os Andes, tá? O Himalaia também, tá? E outros lugares, tipo o Japão, né? Também falou lá que eram placas convergentes. Vamos fazer então uma atividade? Então, na nossa atividade, você vai responder essas perguntinhas lá no blog. Do que é formado o núcleo da Terra? Onde está localizada a crosta terrestre? E qual outro nome que ela recebe? O que são as placas tectônicas? O que elas sustentam sobre si? Quais são os limites das placas tectônicas? Então, essas 4 perguntinhas você vai resolver aqui no nosso blog, tá? Nos comentários, e eu vou ficar esperando para ver os comentários de vocês, tá, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau!